apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Olha que interessante. Texto áureo diz o que, Crislaine? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Verdade aplicada diz o que, Auxílio Henrique? Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nosso temor de nossas angústias e incertezas. Ok. O nosso texto de referência está em Salmos de número 73, verso 1. Depois nós leiamos também os Salmos de número 77, verso do 1, 4, depois o 7, 11 e o 16. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura. Em seguida, as crianças já podem, aliás, já pode agora mesmo, filha. As crianças podem ir para lá já, tá certo? Pode abrir aí, já pode ir para lá. Salmos de número 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Agora você que não está com a lição, vai para o Salmo de número 77 e nós iremos ler o verso melhor falando, 3, 4, depois o 7, depois o 11 e o 16. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Verso 4: sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Verso de número 7: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Verso de número 11: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Verso de número 16: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Querido Deus, eterno Pai, nos dê graça na exposição e no ensinamento da Tua Palavra nesta noite. Continue abençoando cada um dos teus filhos, hoje e sempre. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Lição de número 8 é a lição que vamos estar estudando a partir desse momento. A nossa introdução diz a seguinte expressão: os Salmos 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo o tempo. Queridos, dobre atenção. O título da nossa lição diz o quê? Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. 1, 2, 3. Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Quem nunca questionou a Deus sobre alguma coisa na vida? Todos nós, em uma oportunidade, nós já questionamos a Deus. Por exemplo, existem circunstâncias que acontecem na nossa vida cristã, que às vezes a gente interroga a Deus, pergunta a Deus o porquê. Então, questionamentos faz parte da vida do ser humano, seja ele cristão ou seja ele não cristão. Ele sempre vai questionar alguma coisa a Deus, principalmente quando se trata de acontecimentos na nossa vida. Sim ou não? Essa lição ela vai trazer ensinamentos fundamentais. Principalmente vai citar um personagem por nome chamado Asaf. Asaf, em vários momentos da sua vida, nós vamos ler na lição seguinte, que ele questionava muito a Deus, principalmente a respeito da prosperidade do ímpio. E ele estava muitas das vezes em uma ocasião não tão favorável como a do ímpio. E ele se questionava: porque eu, sendo cristão, servindo a Deus, o ímpio, velho, mais bem do
na questão material, na questão dos bens materiais. Então Asaf, ele questionou muito a Deus, e essa lição nós vamos aprender muito com Asaf, sobre os seus questionamentos a Deus a respeito da vida diária do ímpio aí fora. Vamos continuar lendo. Tópico primeiro: o conflito existencial de quem? De Asaf. O Salmo de número 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência. Passando por Jó, no capítulo 21, versículo de número 7 a 15, você vai ver também questionamentos. Jeremias, capítulo de número 12, do versículo 1, você vai ver também Jeremias fazendo questionamentos. Eu já disse de início que questionamento faz parte da vida do cristão, faz parte da vida da humanidade. Chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. Ponto 1 do tópico 1: a bondade de Deus. Dobre atenção para essa verdade. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Está no Salmos de número 73, verso 1. Ele inicia e finaliza o salmo com declarações de fé. Isso você vai encontrar no verso de número 28 do Salmos de número 73. Em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Pedro exortou aos seus destinatários que tiveram a experiência que o Senhor é benigno. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. Então deveriam prosseguir em um contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviada ao mundo, seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Porém sua bondade também se manifesta em outras ações. Dobre atenção, eu preciso ler para poder aplicar a vocês. Até para com os ingratos e maus. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 35. Ainda assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Romanos 2, 4. Nós vamos ver aqui que a bondade de Deus, ela se estende não tão somente para o justo, mas também para o ímpio. Por favor, abra a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9 e leia a partir do versículo 1. Entenda, a bondade de Deus se estende a todos. Às vezes nós não entendemos. Quando vemos pessoas que não servem a Deus, pessoas que não têm uma fé, pessoas que não professam a fé e até maltratam o nome de Deus, muitas das vezes ser próspero. E às vezes você pergunta, por que isso? É porque a bondade de Deus, ela é inquestionável. Deus, ele é bondoso para com toda a raça humana, independente se ele serve a Deus ou se não serve. A bondade de Deus, ela é presente. Deus, ele é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Lê para mim, por favor, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Deverás resolver todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os
sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo está na mão de quem? Tudo passa perante a sua face. Eclesiastes quanto? 9. Lê novamente, passadamente, esse primeiro. Essa tradução está um pouco diferente. Mas lê passadamente, por favor. Deverás revolver todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que o justo e o sábio e as suas obras estão nas mãos de Deus. Perceba, tudo está nas mãos de Deus. Na sua tradução, diz como aí, Silene? Capítulo 9 de Eclesiastes. 9, verso. A partir do primeiro. Deveras todas estas coisas considerei no meu coração para declarar. Verso 4, leia o verso 4. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Perfeito. Agora dobre a atenção. Perceba que tudo está nas mãos de quem? De Deus. Asaf sofreu com questionamento a respeito da vida tão boa que o ímpio vivia naquela época. E até hoje nós vemos isso. Pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que o Deus dele é o dinheiro, e você vê andando em carros importados, e você se questiona por que isso. A resposta está: a bondade de Deus, ela é tanto para com o justo como também para com o ímpio. Ponto 2 do tópico primeiro: resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Abra para a Bíblia aí, por favor, no Salmo de número 73. Vocês precisam ler isso, que isso aqui é muito sério. Salmos de número 73. Perceba que Asaf, ele era um levita. Asaf, ele era um músico. Asaf, ele já vivia dentro do palácio. Mas chegou um certo momento na vida de Asaf, que Asaf começou a olhar para fora, olhar para os ímpios, e não entendiam por que os ímpios tinham tanta riqueza. Ele esqueceu, mesmo ele estando dentro do palácio, mesmo Asaf vivendo uma vida tão boa, mas ele queria entender, ele queria que Deus explicasse para ele o porquê que o ímpio vivia tão bem, andando nas suas riquezas. E quando Asaf, ele começou a querer olhar para o ímpio lá fora, pela vida que o ímpio vivia, Asaf quase se desviou da igreja. Sou eu que estou dizendo. Salmos de número 73, lê a partir do verso 1. Verdadeiramente bom é Deus, e para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que me escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos necios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Percebeu? Asaf, mesmo ele estando em uma vida boa, ele decidiu agora olhar para o ímpio lá fora, para a riqueza do ímpio, e começou a questionar a Deus. O que aconteceu? A sua fé foi esfriando, e Asaf quase que se desviou da igreja. Na nossa linguagem de hoje, Asaf quase caiu no mundo de pecado, por focar a vida do ímpio lá fora. Querido, entenda, o ímpio aí fora, ele pode até ter riquezas, bens materiais, mas se não se converter a Cristo, ele não vai ter o que você tem já garantido, que é a salvação e a vida eterna. Porque daqui ninguém vai levar nada. Ouro fica, prata
quem não pode ficar é você. Então Asaf começou a olhar para o ímpio. Mas por quê? Porque às vezes o ser humano parece que não entende que Deus, ele é soberano, ele dá a quem ele quer. Ele faz como ele quer, e às vezes o ser humano não entende e fica questionando por que Deus deu aquela criatura tão ruim, aquele cara que fica blasfemando da igreja, blasfemando da obra, blasfemando de Deus, e Deus dá tanta riqueza para ele, por que isso? E Asaf começou a interrogar a Deus, questionar a Deus sobre esse tal acontecimento. Olha que coisa interessante. E quando Asaf começou a focar isso aí, ele quase se afastou da igreja. Que você possa focar os teus olhos em Cristo Jesus e nada terreno dessa vida. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. Asaf olhou para a riqueza do ímpio e esqueceu da bondade de Deus. Porque a bondade de Deus não só se estende ao cristão, não só se estende àquele que serve a Deus. A bondade de Deus é para o ímpio aí fora também. Ou você não vê quantos livramentos Deus dá para a vida do ímpio? Quantos acontecimentos terríveis acontecem que você fala, meu Deus, como foi que fulano escapou daquela? Isso é a bondade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que todos se arrependam da sua maneira vil de viver. Vamos continuar lendo. Eu estou passadamente assim para vocês entenderem. E como se os devaneios do coração e da mente tivessem provocados um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. Ele ficou com dúvida. Que bondade é essa de Deus? Que Deus também é bom para o ímpio. Porque na mente do cristão, de muitos cristãos, é que Deus só tem que ser bom para aquele que o serve. Não. Deus, ele é bom, independente da vida do ser humano aí fora. Deus, ele é bom. Ai de nós se a misericórdia de Deus não tivesse nos alcançado. Ou você era bonzinho, ou eu era bonzinho. Olha da onde Deus nos tirou. Se Deus só olhasse para o justo e não olhasse para nós estaríamos aqui hoje? Não. Mas a bondade de Deus, ela é inquestionável. E Asaf começou a questionar o porquê que Deus era tão bom para a vida do ímpio. Por quê? Começando pelo sacrifício de Cristo. Jesus se destituiu da sua glória, veio a esse mundo morrer pela morte em cruz, melhor falando, pela vida de quem? Do ímpio. Ele olhou para nós, mesmo nós na vida de pecado. Vou morrer em morte de cruz e vou dar uma oportunidade para essa humanidade. A bondade de Deus, ela não pode ser questionável. Deus, ele é bom. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor, induzi-lo ao pecado. Todo dia nós temos propostas, sim ou não? Todo dia pessoas vêm com proposta para querer às vezes te afastar da presença de Deus, te apresentando coisas banais dessa vida, para te arrancar da presença de Deus. E você a cada dia está renunciando. Sabe por quê? Porque nada nesse mundo se compara ao céu de glória que nos espera. Tem que dizer amém bem alto, Mateus. Sim. Vamos continuar lendo. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo Eita! Adão e Eva cederam quando a serpente enganou os dois, dizendo: não pode comer do fruto. Eva come do fruto, leva para seu esposo. Após Adão comer, o pecado é consumido.
Porque se somente Eva tivesse comido, o pecado não teria sido consumido. Porque o pecado, ele só é consumido naquele dia, naquele momento ali, entre os dois, só surgiu o pecado porque os dois consumiram. Se Eva simplesmente tivesse comido, nada teria acontecido, a não ser, claro, Deus ele é justo. Ele iria sim mandar algum tipo de penalidade sobre a vida de Eva, mas o pecado não teria sido consumido. Mas a partir do momento que Eva come e leva para Adão, aí sim o pecado ele é consumido. Então a serpente, quem era a serpente? Não, a serpente era um ser criado, era um animal normal, porém foi a primeira vez na história que o diabo ele se manifestou em um corpo, desta feita de um animal, da serpente. O diabo se incorporou nela, na serpente, e começou agora a falar com Eva e falar com Adão. Porque o diabo não tem corpo, Cristo tem corpo. O mesmo corpo que foi gerado no ventre da nossa irmã Maria, esse mesmo corpo que nasceu, que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, está no céu. Ele foi no corpo material. É por isso que o pó da terra vai ter que dar conta do corpo daqueles que morrerem em Cristo no dia da ressurreição, porque nós subiremos com esse corpo glorificado. Diga amém, pelo amor de Deus. Então Cristo subiu, não foi o Espírito dele que subiu, ele subiu em corpo também. E o que me chama a atenção, Adão e Eva cedeu à tentação no jardim, cederam, caíram na tentação. Cristo, ele venceu a tentação do diabo no deserto. Perceba que não é o local que vai te fazer ser fiel. Adão estava no jardim e cedeu à tentação. O que era o jardim? Lugar de deleite, aonde tinha tudo de bom preparado para ele. Aonde Cristo estava? No deserto, aonde só tinha areia. E ele não cedeu à tentação do diabo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Não é o local que você está, não é a posição que você está que vai fazer você ser fiel. Se você é fiel na posição que você está e onde você estiver. Diga amém, né, Maria? Sim. Então perceba, Adão e Eva cedeu a tentação, mas Cristo venceu. E por isso que você está aqui hoje. Diga amém por isso. Ponto 3 do tópico primeiro. A inveja. Eita, coisa terrível. Tem gente que tem inveja de tudo. Tem inveja do jeito que você é. Tem inveja da forma que você fala. Tem inveja da popularidade que você tem. Tem inveja da casa que você tem. Tem inveja da família que você tem. Tem inveja até do teu sorriso. Tem gente que tem inveja de tudo. E isso é um mal muito grave na vida do ser humano. A inveja. Porque você só tem o que Deus quer que você tenha e se conforme com isso. Você pode correr. É natural. A Bíblia manda você correr, projetar os seus projetos. Mas você só vai ter na sua vida o que Deus quer que você tenha. Não adianta. Você pode correr que nem bicho, mas você só vai ter o que Deus quer que você tenha. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que Deus nunca vai dar prosperidade, porque Deus sabe, se der prosperidade material, ele se afasta da igreja. Ele abandona a fé. Tem pessoas que vão viver a vida toda Jesus cuidando da vestimenta, do calçado, da saúde, da paz, do pão de cada dia. Porque se der algo a mais, ele esquece de Deus.
Já tem pessoas que têm estrutura para ter as coisas na vida. Quanto mais Deus dá, Ele abençoa. Quanto mais Deus dá, Ele abre as mãos para ajudar o próximo, para ajudar a obra, seja lá quem for. Então a Bíblia diz assim: sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Se no pouco que você tem você é assim, nunca você vai ser próspero na vida. Nunca. Eu digo isso com experiência própria. Vamos continuar lendo. O salmista declara que foi tomado por inveja. Olha para aí. Asaf, ele demonstrou, deixou escrito que teve inveja do ímpio. Ao ver a prosperidade dos ímpios, ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios. Asaf começou a olhar para a riqueza do ímpio, para a saúde dos ímpios. Olhou para o fato de os ímpios não sofrerem em sua morte, até isso. Deles esboçarem uma aparência de alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Na igreja de Corinto havia sérios problemas decorrentes à inveja. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades, sim ou não? Sim. Por conta da inveja, Ciene, Iris, irmão Amaro, cooperador Jeremias, por conta da inveja, tem pessoas que maquinam a morte do outro. Eu vou maquinar a morte de fulano para mim ficar no lugar dele. Por inveja do que você tem, tem pessoas que fazem de tudo. Muitas das vezes até finge ser teu amigo, te abraça, aproxima-se de você, você confia, abre as portas da tua casa, mas é já olhando e maquinando por onde vai começar para destruir a tua família e a tua casa. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui, queridos. Nós temos que ter muito cuidado, nós como cristãos, nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz assim: seguir a paz com todo e a santificar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Mas tenha cuidado quem você coloca na sua mesa para comer junto com você. Tenha cuidado quem você coloca dentro da sua casa. Eu já vi pessoas sofrerem por conta disso. Você abre as portas da sua casa, coloca toda a confiança naquela pessoa. De repente, ao decorrer dos tempos, acontece um simples problema. Aquela pessoa se afasta de você, mas sabe tudo da tua vida, porque você confiou naquela pessoa. Você abriu o seu coração para aquela pessoa, e por falta de caráter na vida daquela pessoa, ela vai rasgar o verbo por onde passar da tua vida, e vai fazer de tudo para atrapalhar a sua vida e a sua família. Aprenda isso. Nós estamos em uma escola bíblica. Existe um tipo de aliança que você faz. Toda pessoa que você coloca na mesa, na sua mesa, da sua casa, para comer com você, você está fazendo uma aliança com ela. É bíblico. Nós temos que ter muito cuidado. Eu estou falando isso porque eu já vi pessoas sofrerem. Às vezes você tem um coração tão bom para ajudar as pessoas, e às vezes tem pessoas que aparentam serem tão bem com você, mas tem um coração malicioso, um coração maligno, e quando pensa que não, vai te decepcionar.
Então, Asaf deixou ser levado por esse mal que se chama inveja. A inveja é algo muito sério. O que é inveja? É pessoas que nunca se conformam com o que tem. Existe uma única forma que você não se conforma com o que tem, que é bíblico, e você pode agir dessa forma. Qual é? É aquela: Senhor, eu não me conformo ter somente isso, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê algo maior do que isso, porque eu quero fazer mais para o teu reino. Isso aí sim. Mas aquela inveja, que você já tem algo na sua vida, mas é aquela coisa desfreada da vida, que você começa a olhar para A, começa a olhar para B: eu queria aquilo era para ser meu, aquilo era para ser meu, não era para ser dele, não era para ser dela. Isso já é algo maligno. Eu vou abrir um parênteses aqui. A inveja hoje é o mal do século. Você tem que ter muito cuidado com isso. Diga amém por isso. Amém. Por favor, Crislaine, eu aprendi o quê? Salmo número 73. Registra, a partir do conflito existencial de Asaf, pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência. Tópico 2, Auxiliar Henrique, bem alto. Descendo o sentimento de inveja. Pode ir. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Salmo 73, verso 3. Ou seja, Asaf começou a questionar dessa forma, assim: eu tenho uma vida, na nossa linguagem de hoje, eu tenho uma vida santificada diante de Deus. Eu me esforço, eu sou fiel a Deus. O ímpio não é fiel a Deus, não tem uma vida de fidelidade com Deus, não tem uma vida de santidade com Deus. E por que ele é próspero? Asaf começou a botar isso na mente, esquecendo-se da bondade, porque Deus não olha, independente da vida que a pessoa vive aí fora, a bondade de Deus, ela sempre será presente na vida da pessoa. Porque ai de nós, se a bondade de Deus não fosse presente em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Diga amém, Mateus. Amém. Mais alto, Mateus. Amém. Sim, continua lendo assim aí. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Sabe o que é isso, Henrique? É aquela pessoa que diz: não, aceito não. Oxe, eu sou crente há tantos anos, sou crente há tantos anos, sou fiel, sirvo a Deus, tenho uma vida de oração, de santificação. Aceito não. A bênção tem que vir para mim, para ele não. Até hoje tem cristãos dessa forma, que não aceita a bênção de Deus na vida do ímpio aí fora, mas só aceita se for na sua vida pela conduta que ele tem diante de Deus. E não é assim. Deus dá quem ele quer e acabou. Deus dá ao bom, ao ruim, ao branco, ao negro, ao azulado, ao amarelo, como eu sou. Amarelo no sentido, entendeu? Deus dá. Quando Deus quer dar, Deus dá. Independente da sua cor de pele, independente da classe social que você é, independente da família que você tem, independente do que você pode e do que você não pode, quando Deus quer dar, Deus dá. Não é para mim não, que tu também é amarela também. Continue. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la.
Isso, pode continuar. Entrou no santuário. Aí, ó, perceba. Asaf começa a olhar a prosperidade do ímpio lá fora. Aí o pé começa a cambalear para se desviar. Eis aí a importância do crente estar na igreja. Escute essa. Eis aí a importância do crente estar na igreja. Existem umas pessoas que falam, não, eu sou crente, mas eu sou crente em casa. Como? Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. Eu nunca vi o braço andar longe do outro braço. Eu nunca vi uma perna andar de um lado e a outra perna andar do outro. A igreja é considerada um corpo. Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. E nós somos a igreja de Cristo. Diga amém. Amém. Então o que acontece? Ele fala, não, eu sou crente, mas eu sou crente em casa. Não vem para um culto. Não participa de uma santa ceia. Não tem um pastor. Tu é crente? É? Sou. É mesmo? É. Quem é teu pastor? Tem não. Já me assustei. Porque a Bíblia é quem diz que Deus dá pastores às igrejas. Agora aprenda isso. Deus não dá igreja a pastor. Pastor não é dono de igreja. E muitos por aí afora que agem dessa forma. A igreja é minha. Não. Eu não mando em nada aqui. A única diferença aqui é só o peso da responsabilidade. E nada mais. Mas a igreja, ela é de Cristo. Porque a Bíblia é quem diz que Deus dá pastores para a igreja, mas não dá igreja a pastores. Diga amém, Israel. Mesmo enrolando o cachimbo, diga amém mais alto. Amém. Então, aprenda isso. A importância de você vir para a igreja. Nós vamos ler a partir de agora. Entrou no santuário. O que é santuário? Templo. 4 paredes construída, consagrada a Deus, para reunir o seu povo para um momento de adoração. Lê por favor bem alto, Silene. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Perceba a perturbação que estava na vida dele, de olhar para a riqueza do ímpio lá fora, e sem querer entender o porquê que Deus fazia os ímpios ser prósperos. Ele começou a ficar perturbado, não aceitando. Aí ele decidiu ir para o santuário. Não acontece isso na nossa vida? Às vezes você está tão aflito. Às vezes você não passa um dia bem. Às vezes você está abalado. Mas quando você pisa na igreja, já vem aquele refúgio sobre a sua alma, aquele alívio, e você começa a se sentir bem, começa a glorificar a Deus, começa a ouvir os louvores, a palavra. Eis a importância de estar. Continua lendo, vamos ver o que aconteceu. Continua lendo o Salmo de número 73, do 16 ao 17. Continua lendo aí, por favor. Então ocorre uma mudança de postura. Ao entrar no lugar de adoração. Perceba, a primeira coisa que muda na vida de Asaf quando ele entra no lugar de adoração é a sua postura. Nesse sentido aqui, não é a postura isso aqui não, tá, gente? Não. De ficar assim não. Duro não. Não. Essa postura aqui é a postura de pensamento e comportamento. Que o comportamento de Asaf era esse. Não aceito, não. Não aceito, não. Pensamento, não aceito. Então quando ele entra no lugar da adoração, já mudou. Asaf era o que eu falei aqui? Ele era o que? Asaf, ele era o que? Ele era o que? Quase lá. Ele era o que? O que Asaf era?
O que Asaf ele era? Qual era a função que Asaf tinha? Asaf ele era um levita. Asaf ele era músico. Ou seja, uma boa parte dos salmos são composições de Asaf. Ele era músico. Ele que cuidava do momento da adoração dentro do templo. A música que tocava era Asaf, a harpa. Ele que organizava o coral musical dentro do templo. Diga amém. Amém. Continua lendo, por favor, Silvio Henrique. Neste momento, deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidades. Eis o problema. O que é que a Bíblia diz no Salmos de número 121? Espera aí. 1, 2, 3. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Espera aí. Eleva os meus olhos para o Monte. De onde me virá o socorro? Uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Ei, eleva o que? Os meus? O problema de Asaf foi tirar a visão dele de Cristo, dos céus, e começou agora a olhar para a vida alheia, para a vida do ímpio. Sabe qual é a nossa visão, irmã Helena? A nossa visão tem que estar em Cristo, nos céus. Por quê? Porque a nossa morada eterna está lá. O que está preparado para nós está lá. Nós temos que focar lá. Tudo aqui passa, mas lá é eterno. Aleluia. Mateus, cadê o amém? Continua lendo. Deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidades dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. Mateus 6, 22. As observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas. Peraí, vamos voltar. As observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefício material, riquezas e favores deste mundo. Não tem pessoas assim como é o Jeremias? Que o foco dele não é realmente servir a Deus, esperar a vida de Cristo, os céus de glória, mas é Deus trazer para ele riquezas materiais, coisas banais. Continua lendo a Henrique. Como resultado de procurar agradá-lo. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além. Perceba, ele quando entra no santuário, ele percebe que o relacionamento, o que? Repete. O relacionamento com Deus vai muito além. Vai muito além do que? Eita, do que isso? Desse mundo, das coisas desse mundo. Quando ele entra dentro da igreja, dentro do santuário, ele entende que o relacionamento, a intimidade com Deus, a vida com Deus, não se compara a nada desse mundo. Quando fala nada, é nada. Ô Mateus, cadê? Continua lendo, por favor. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como objeto. Deus não pode ser tratado como um objeto. Continua. Amuleto ou serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus está a serviço do homem. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus. Deus é o que eu sou. Aprenda isso. Deus sem você, Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Eu e você, sem Deus, não somos nada. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
2. Partiu ser restaurado por Deus. Permitiu ser restaurado por Deus. Asaf permitiu ser restaurado. Porque partiu não, que vai. Porque Deus, Henrique, Ele nunca, cooperador Jeremias, Ele nunca vai restaurar a vida de alguém sem que Ele dê permissão para Deus restaurar. Deus quer restaurar a vida da humanidade, mas se ela não der lugar para Deus restaurar, vai viver na vida que dá para sempre. Porque Deus não é o diabo que entra aonde não é chamado. Deus, Ele só entra quando você dá permissão para Ele entrar e convida Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Ele entra. Continua lendo. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conselho com o Senhor. Ou seja, todos nós precisamos, e sabemos quando precisamos de melhorar algo em nós, sim ou não? Sim. Nós olhamos para nós e sabemos, Senhor, eu preciso melhorar isso aqui, só que eu não tenho condições, Senhor, me ajude. Eu sozinho não vou conseguir melhorar isso que eu preciso melhorar, me ajude. Aí é quando a gente começa a buscar a Deus e pedir, Senhor, eu queria mudar isso, mas eu não consigo mudar isso em mim, Senhor, tira isso de mim, eu preciso. E você começa a clamar. Aí Deus entra em ação, porque Deus vê o desejo do seu coração. Continua lendo. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim, era preciso reavivar a fé, era preciso renovar a aliança, tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar a descrença. Acontece isso. Acontece momentos difíceis na nossa vida que vai abalar a fé da gente. E chega um momento que você fica até sem fé, sem motivação para servir a Deus. É natural da vida do ser humano. Mediante algumas frustrações da vida, você ficar sem fé, ficar fraco, desanimado. E é preciso de uma intervenção divina para restaurar a tua fé novamente. Eu já vi pessoas que pregavam, que cantavam, que faziam a obra de Deus e hoje estão em casa assim, ó, sentadas. Não tem força de levantar para vir para um culto. Quando você vê que isso pode chegar na sua vida, entre em oração com pressa, não se entregue. Quando você vê que a sua fé está um pouco abalada, que a sua fé está querendo um pouco cambalear para um lado, cambalear para o outro, querendo desistir da fé, dobra o joelho e comece a falar com Deus. Porque só assim Deus vai te fortalecendo. O problema de muitas pessoas é que na hora da decepção, das frustrações, das lutas da vida, a primeira coisa que acontece é se ausenta da igreja. Vou nada. Hoje não, amanhã eu vou. Aí fica, vou amanhã. Depois, vou hoje não, vou amanhã. Quando pensa que não vem mais. Quando pensa que não, você vê fulano passando com a latinha de cerveja na mão. Isso dói na gente, né? Porque é uma alma para Jesus muito preciosa. Das 3 vezes que eu me afastei da igreja, na minha adolescência, sabe qual foi o seguinte? Hoje não, amanhã eu vou. Hoje não. Chegava no outro, hoje não. Depois eu vou. Aí esse vou depois, vou amanhã não, vou hoje não, vou amanhã. Pessoa que não, minha fé foi esfriando. Outra pessoa que não estava eu de novo na mesa de sinuca. E tomando os negocinhos de lá. Aí quando Jesus me resgatou de volta, eu disse para Deus, Senhor, me dê força para nunca mais voltar para esse mundo.
Comecei a mergulhar na palavra de Deus. Aí Deus começou a me orientar como viver. Porque o que faz a pessoa se afastar da igreja, irmão, é quando ele não se dedica em conhecer a palavra de Deus. Porque quando ele começa a conhecer a palavra de Deus, Deus vai orientando ele por onde ele deve andar, como ele deve seguir. Porque isso aqui, irmão, é um mapa. É o mapa do maior tesouro que é a nossa salvação. Você vai conhecendo a Deus, vai recebendo as orientações de Deus, você vai ficando forte. Aí você, não, ali não é para mim. Você já vem por aqui. Não, ali não é para mim não. Já vem por aqui. E isso vai te fortalecendo, vai te dando estrutura. E a cada dia você vai ficando um crente forte e firme na presença de Deus. Continua lendo, por favor. Podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração. Seja porque pecaram, a exemplo de Davi, que lemos na lição de número 6. Davi, chegou um certo momento que Davi sentiu uma frieza espiritual tão grande na vida dele, que ele disse assim para Deus, em oração: não retires de mim o teu espírito. Quando ele cai em adultério com Betseba, ele sentiu na mesma hora a fé abalada. Aí ele agora vai clamar, porque ele sentiu uma fé, porque é bíblico. Deus, ele ama o pecador. Aprenda isso. Nunca diga aquela pessoa é uma amaldiçoada, aquela pessoa não sei o que. Nunca fale isso, que você está indo desencontro à Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador. Ele ama. O cara pode ser assassino, traficante, prostituto, bebarrão, seja o que for. Deus, ele ama. Ele como ser criado, como criatura criada. E o que é que Deus não ama nele? O que é que Deus aborrece? O pecado. Agora a prática dele Deus aborrece, que é o que ele pratica. Deus ama ele como criatura criada, mas a prática de suicida, de homicida, de ladrão, de traficante, essas práticas Deus aborrece, porque Deus não criou o homem para viver assim. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele quer que todos se salvem. Jacques? Amém. Sim. Continua lendo, por favor. Seja porque, ao enfrentar os desafios, experimentaram fraqueza e desânimo, como Elias. 1 Reis 19, 4 ao 18. Ok. A prosperidade dos ímpios é temporária. É isso que eu queria falar. Pode perceber o que eu estou dizendo aqui. A prosperidade tem fatos aqui em Batateira de pessoas que eram ricas e hoje não tem nada. A prosperidade dos ímpios é temporária. Agora aquilo que Deus entrega para seus servos é coisa certa, é coisa firme. A prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. Isso está no Salmos 73 e o verso ou seja, Salmo de número 73 e o verso 18. A posição, a soberba e as riquezas ocupada pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram o quê? Poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como por exemplo o rei Nabucodonosor, que foi o quê? Comer capim. Estava rico, pobre de rico,
e se achou independente de Deus porque tinha dinheiro. É aquela pessoa que bate no bolso e diz: meu Deus é o dinheiro. Aí vem um câncer, aí gasta o dinheiro todo que tem e o câncer continua lá. Aí agora vai chamar por quem? Oh Deus, misericórdia, Jesus. Nabucodonosor olhou para a riqueza dele, o jardim suspense que ele criou. Eu posso, sou. Aí, por ele não reconhecer a soberania de Deus, Deus faz com que ele vá para o pasto. Se ele isso é terrível, e fica igual um animal. As unhas dele cresceu como de um animal, os olhos dele cresceu como de um animal, ele ficou com o corpo todo peludo como um animal, e comendo capim como um animal, para ele saber que quem tem o controle de tudo é Deus. Ai do ser humano que se acha alguma coisa, porque anda no carro, que só falta dizer assim: vai para a esquerda e o carro ir. Se acha o bambambam, coitado, irmão. Eu tenho pena desse povo que anda assim, ó, dentro dos carros, se achando capaz de passar por cima de todo mundo porque tem. Coitado, não é nada. Morre hoje com 24 horas, tem que enterrar, senão ninguém aguenta. Cadê? Amém. Sim. Continua lendo, por favor. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas. Não, né? Já lemos isso aqui. Eu aprendi o que, Crislaine? Para vencer o sentimento de inveja, é preciso focar os olhos em Deus. Somente isso. Quer vencer a inveja? Foque os olhos em Deus. Porque a partir do momento que você foca os olhos na vida do ímpio, na vida do material, essa raiz pode nascer dentro de você. Você tem que focar em Deus. Sabe por quê, irmão? Você já imaginou se o arrebatamento fosse agora? Se o arrebatamento da igreja fosse agora? Esse microfone, ó, essa vestimenta. E aí? E ficava aí, ó, você vai gravando. E o povo: cadê os crentes? Cadê o povo? Ficava aí. Diga amém por isso. Amém. Amém. Tópico de número 3. 1 milhão. Oi? Como é? Eu aprendi. Então lê, filho. Se permitir ser restaurado por ele e perceber que a prosperidade dos ímpios É temporária. Aprenda isso. A prosperidade do ímpio é temporária. chamando em meio à angústia. É isso? Não, clamando. Perdão, gente. Clamando em meio à angústia. Não é para rir não, Mateus. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé, quando ao Salmo podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar das, o quê? Das festas, das realizações, e alerta sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para todas As estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. Diga da vida. Grito do aflito, por favor, Silvio Henrique. O início do Salmo 77 é marcado por gritos de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor. A aflição é tamanha que o salmista recusa a ser consolado. Duas lições aprendemos na presente passagem. Primeiro, a angústia pode atingir qualquer ser humano. Primeira lição é que a angústia pode atingir qualquer ser humano. Você sabia que Cristo passou? Ou não? Cristo, quando estava
Getsemane, ele disse, obrigado Mateus, a minha alma está angustiada até a morte. O próprio Cristo passou por angústia, quanto mais nós. Essa é a primeira lição que vamos extrair deste tópico 3. Qual é a segunda, Henrique? Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Tu leu aonde, ó? A angústia pode atingir qualquer ser humano. Essa é a primeira lição. Então, a segunda, porque não são duas. Então, aí você vai continuar lendo. Ninguém está livre. Exato, você vai continuar lendo e vai para a segunda. Continua lendo. Ninguém está livre. imune às dores da alma. Isso, aí vai agora. Vamos lá. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades Do corpo. mas poucos compreendem as doenças da alma. Pois é. Quantos Homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram os seus sintomas. Pois é. Nunca deixemos de apresentar nossas ao Senhor em Oração. ponto 2 do tópico 3. Os sintomas de aflição. O Salmo do 77 relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Primeiro, não querer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusava consolo. A angústia era muito profunda. Existem estados de angústia em que as palavras não são capazes de fazer É verdade ou não é? consolo. Existem angústias nas nossas vidas que não tem palavra que conforte. Você pode falar o que for, mas aquela angústia está dentro. É algo que só Deus é quem pode fazer. Amém. Continua lendo, por favor. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó de ser consolado ao receber a notícia de que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal. A ausência de palavras, a mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar sua dor. Existem sofrimentos na vida que não tem palavra para você. Você tenta expressar o tamanho da dor, mas não tem como. Mas Deus entende. Amém, glória a Deus. Boa parte das pessoas que passam por angústia profundas preferem ficar em silêncio em vez de compartilhar suas, o que pode ser perigoso. É perigoso você estar vivendo um momento de angústia e não compartilhar, ficar só para você. É por isso que muitas pessoas entram em depressão, porque na hora da angústia se tranca e fica só para si. Isso não é bom. Você tem que ter alguém de confiança para confiar e conversar. Continua, por favor. Rejeitado por Deus, Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Olha para isso. Há várias lições preciosas nesses versos. Entre elas, a quebra de alguns preconceitos. Quantas vezes no meio cristão ignoramos a dor da angústia ou medimos o sofrimento das pessoas com as nossas... Meu Deus. Ponto 3 do tópico 3, por favor. Restabelecendo a fé. No versículo 10 percebemos uma mudança clara de direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar de meditar nas obras do Altíssimo. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Ou seja, Asaf agora começou a pensar nas coisas de Deus. No momento de tristeza da sua vida, aprenda isso hoje e coloque em prática. Nos momentos de tristeza da vida, foque na sua mente as coisas de Deus. Comece a pensar em Cristo. Comece a pensar na grandeza de Cristo. Comece a pensar no que Deus fez na sua vida, no que Ele vem fazendo. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus.
Existe um vocabulário aí fora que é a pura realidade. Mente vazia É oficina do diabo. é mesmo. Você tem que ocupar a tua mente com as coisas de Deus, independente da preocupação da vida. Ocupe com as coisas de Deus. Pense no céu, pense em Cristo. Vá ler a palavra, vá louvar o Senhor com o hino, vá se alegrar na presença de Deus, e você vai ver como vai te fazer bem. Continua lendo, por favor. Voltar-se para Deus e para o seu santuário. Lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel. Notadamente o livramento das mãos de Faraó, quando fez caminho no meio do mar vermelho. Perceba, no Salmos de número 77, 19, você vai ver que agora Asaf tira o foco das coisas da terra e começa agora a focar os olhos em Deus e no que Deus tinha feito ainda com o povo quando estava no deserto. Nas providências que Deus deu. A roupa não se gastava, o sapato, o calçado não se gastava, a comida descia do céu. Oh, meu Deus. Deus cuidava do povo. Uma rocha, estou falando de uma rocha, uma pedra andava com eles no deserto, para que eles não morressem de sede. Isso está lá em Coríntios. Continua lendo, por favor. O salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou de direção. Exato. Qual foi a direção que ele mudou? Epa, ó, ele tirou essa direção aqui, certo? E agora colocou essa direção aqui, ó. Porque quando nós olhamos para cima, nós estamos dizendo: Deus, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. É desse jeito. Quando você foca o teu olhar para cima, você está se colocando totalmente na dependência de Deus. Isso, Crislaine. E não tem coisa melhor do que sermos dependentes de Deus. Continua lendo, por favor. Enquanto os seus questionamentos giravam em torno de si, a angústia aprofundou-se a partir do seu momento que passou a olhar para os defeitos do Senhor. A fé foi restabelecida. A fé dele foi restabelecida. Eu aprendi o que, Auxiliar Henrique? O Salmo 77 é o clamor de uma alma angustiada, pois relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Para restabelecer a fé, é preciso deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Deixar o que? Isso é interessante. Deixar de meditar o que? Nas tristezas. E meditar nas ações do Criador. Eita, glória a Jesus. 1, 2, 3, todos nós. Conclusão: mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. 2 Coríntios 4, 7. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parece querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre